Programa Espírita Quarta Dimensão. O notável Thomas Edison foi questionado se ele se sentia fracassado nas suas tentativas em produzir a luz elétrica. Eis a sua resposta. De fato, não fracassei ao tentar cerca de 10.000 vezes desenvolver um acumulador. Simplesmente encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. Essas palavras nos ensinam muito. Não fique triste pelos equívocos do passado, querido telespectador. Busque inspiração e ânimo. Encare suas quedas como tentativas de ser feliz. Ninguém gosta de errar por opção. Nada de desânimo, sabe por quê? No final, tudo dará certo e você vai saber quando chegou a felicidade verdadeira. O Quarta Dimensão já começou. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Hoje, a presença agradável de Simone Batista, isso com 2 N's. A minha tinha que vir linda mesmo. Fazendo parte, lógico, da nossa equipe de divulgadores do Espiritismo do Pará. Tem contribuído, fazendo visita a algumas instituições, certo? E, como sempre, trazendo assuntos atuais para nós analisarmos à luz do Espiritismo, sem fugir, lógico, à obra basilar, que é o Livro dos Espíritos. A função do programa é justamente colocar o Espiritismo no seu papel, como ciência, e toda a ciência sempre tem que trazer novidades de crescimento evolutivo. É para isso que existem as mais diversas correntes científicas aí pelo mundo. Tudo bem, Simone? Tudo bem, Douglas? Um prazer estar aqui novamente no programa Quarta Dimensão. Muito bem. Simone, hoje, como eu falei, nós vamos trazer um assunto atual. É sobre aquela jovem que, fatidicamente, foi arremessada de uma ponte e não estava com os pés amarrados. Até os dias de hoje está viralizando este assunto. E, como sempre, as pessoas perguntam a si mesmas, mas será que estava na programação reencarnatória? O que de fato aconteceu? E também tem aquele detalhe, as pessoas às vezes julgam Deus. Em tragédias como essa, tem pessoas que dizem, onde era que estava Deus? Que não avisou de uma forma muito mais incisiva. E aí as pessoas começam a desacreditar no próprio Criador. E não pode isso acontecer. Os benfeitores espirituais sempre nos orientam que a gente precisa conhecer as leis de Deus. E nos entender, acima de tudo, como ser imortal. Você sabe que você é imortal, né? Sim. Com certeza, Simone. Você pode afirmar sempre para os seus telespectadores, seus fãs de carteirinha, eu sou imortal. Com certeza, Douglas. Todos nós somos imortais. Isso. Mas nós extraímos aqui uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 934. Certo? A perda dos entes que nos são caros não nos causa dor tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade. Para vocês verem só que o senhor Allan Kardec, ele entende a dor de cada um, E é engraçado, Simone, que às vezes tem pessoas que dizem vocês espíritas são insensíveis com certas coisas. Não, a gente não é insensível, não. A gente procura entender. E olha o que os imortais respondem. Essa causa de sofrimento atinge tanto o rico quanto o pobre. Representa uma prova ou expiação. É a lei de Deus, que é comum a todos. Mas já é um consolo o poder de comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance.
enquanto não dispõe de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. A N está falando sobre a mediunidade. Então, veja lá. O que o Espiritismo aborda nesse assunto? Colocando de novo em pauta aqui a convicção da Simone. Somos seres imortais. Quando nós nos conscientizamos que somos seres imortais, nós vamos atrás de quê? De outras respostas. Por que que isso aconteceu? E antes de iniciarmos a nossa conversa, eu e a Simone, a gente está fazendo umas abordagens até. Não vamos bater o martelo diante dessa situação que, inclusive, Simone, você, querido telespectador, tem que ter muito cuidado, principalmente você que frequenta casa espírita ou espiritualista, frequenta reuniões mediúnicas, porque vai haver uma leva de espíritos dizendo que é ela. Não é verdade? Como às vezes sempre acontece. Como acontece? Quando tem um assunto dessa natureza, ela vendeu comunicação lá no centro. Tome muito cuidado, porque os próprios espíritos zombenteiros, verificando a dor do próximo, eles usam dessa artimanha. Então, nós começamos por aí, inclusive, esse esclarecimento. Então, nós vamos analisar o caso da moça da seguinte forma. Poderia ter sido uma programação reencarnatória, poderia ter sido um processo obsessivo, certo? Que nós chamamos também daqueles famosos suicídios indiretos, certo? Ou a própria negligência da alma. Porque às vezes nós somos tão empolgados com as coisas que nos passa despercebido que a vigilância. Vocês querem ver um exemplo? Quantas pessoas não desencarnaram atravessando a rua olhando para o celular? Isso é incontável. Então, Simone, o que é que nós podemos acrescentar ainda mais, buscando entender o que? A lei de Deus. Então, Douglas, é um caso realmente que nos trouxe muitas reflexões, né? Porque como foi possível, né, uma pessoa que estava prestes a ser arremessada de uma ponte não sentir que não estava presa a nada, né? Como ela mesma não se preocupou com isso, não deu importância. Os próprios funcionários, trabalhadores lá disseram que não se lembram, né, do que ocorreu no momento. E a pessoa que estava filmando também, que não deu alerta, né? Viu que ela não estava assim na mar. Então, são situações que realmente nos fazem pensar. E aí, como olhando assim a luz do espiritismo, nesse caso, a gente reflete algumas situações, né? Como o Douglas já comentou. Então, uma hipótese seria que estaria no planejamento reencarnatório dela, esse tipo de desencarne, né? Como para ajustes, né, de débitos do passado. Então teria sido já programado essa forma do desencarne, né? Então, uma outra hipótese também é a questão do processo obsessivo. Veja lá, vamos pegar primeiro, vamos por parte, vamos pegar primeiro essa questão de programação reencarnatória. Porque alguns dos nossos telespectadores devem estar se perguntando, mas vem cá, tudo bem, a gente nasce, mas fatalmente, às vezes, é preciso morrer desta forma, com acidentes, assassinatos e tudo mais? Resposta simples, é a condição ainda do planeta. O nosso planeta ainda não é um planeta ditoso. Dia virá em que nós realmente, em outro corpo, iremos desencarnar de uma forma suave. Exemplo, estando dormindo. A pessoa dormir, chegou o seu tempo, desligou ali a tomada e a pessoa vai embora. E isso está acontecendo bastante. Vocês pensam que não está acontecendo isso? Como agora está acontecendo? É o famoso merecimento de desencarnar suave. Esses desencarnes violentos ainda faz parte de um processo educativo e de um despertar da alma. Porque tem gente que só aprende o que é quando vem um impacto. E às vezes a própria alma, antes de desencarnar, ela pede, né, Simone, para desencarnar desse tipo, né? Como eu falei, é uma programação que é feita às vezes juntamente com o próprio espírito antes de encarnar, né? Muitos têm essa, digamos, essa vantagem de fazer essa programação, reencarna e pede, olha, para que haja esse tipo de desencarne, para poder realmente haver esse ajuste de débitos do passado. O despertar maior. O despertar, e a pessoa desencarna dessa forma e
já vai ao plano espiritual de uma forma mais leve, com, digamos, um dever cumprido. Outro detalhe, Simone, vocês querem ver um exemplo? Me fizeram essa pergunta, Douglas, todo mundo sabe o dia que vai desencarnar, sabe o que eu respondi? Sabe. Você sabe quando vai morrer. Ah, não, não, é você que foge, porque nós nascemos com uma programação que está incutida na nossa memória. Você quer ver um exemplo? Todos os animais. Todos os animais sabem o período que já está ali morrendo, então eles buscam o quê? Se isolarem. Então, a nossa natureza ainda é instintiva. Somos nós que fugimos do assunto. E aí, não, eu tenho medo de pensar, mas veja bem, há um preparo da alma para o desencarne. Ninguém desencarna sem abruptamente ser uma programação, querido telespectador. Você quer ver um exemplo, Simone? Mamonas Assassinas. Um dos componentes, rapaz, eu tive um sonho e narrou, basicamente, como iria desencarnar, assim como existem pessoas. Mas é a forma como você vai tratar do assunto. Quem sabe essa moça, aí já é especulações, ela não tenha sonhado, sentido, ou qualquer outra coisa, qualquer outra percepção de que iria acontecer uma coisa com ela. Daí, a gente prestar atenção, sabe o que, Simone? Nas nossas sensações. Isso que é o quê? O autoconhecimento, né? Então, quando você se conhece, você presta atenção nas suas intuições, nos seus sonhos, né? Então, e continuando, então uma outra hipótese também, né, à luz do espiritismo, seria o processo obsessivo, que ela poderia estar passando por um processo obsessivo, aonde espíritos obsessores, eles estariam tentando que ela fosse ao desencarne, né, viesse a óbito, e nesse momento conseguiram, né, através de alguns fenômenos, que os trabalhadores não prestassem atenção, realmente não se lembrassem de amarrar a corda dela, ou seja, todos ali foram envolvidos no momento assim de um apagão, né, um apagão mental, que acabou provocando a morte. Mas alguém deve estar perguntando ali, Simone, para ti, não para mim. E onde é que fica Deus nessa jogada? Deixou esses espíritos atacarem, Simone? Onde é que está Deus? Aí é que nós temos que ter o conhecimento, né, Douglas? Como diz, né, os espíritos, conhece a verdade e realmente ela vai te libertar. Então, nesse momento, ela tem um amparo, claro, né, dos espíritos bondosos amigos, mas se é necessário passar por aquela prova, aí realmente o espírito vai passar, né? Então, às vezes Deus se utiliza de espíritos obsessores para que haja o quê? Uma correção, né? Haja aquele ajuste para que realmente aquele espírito ele se livre daqueles débitos do passado que iriam se arrastar por muitos mais séculos, anos, enfim. Da mesma forma, a pessoa sabe que está sob influência de trevas. E tem um detalhe, querido amigo e amiga. Os nossos ditos obsessores são pessoas que conviveram conosco lá atrás. Éramos até enamorados, amigos próximos, e nós fizemos alguma coisa, ou aconteceu alguma coisa, ficou aquela animosidade, e eles estão pedindo contas. Quando as pessoas perguntam, onde é que fica Deus aqui? Deus fica aonde? As almas elas vão ter que se ajustar de alguma forma. Existe uma pergunta no livro dos Espíritos sobre a questão das maldições. Por que Deus permite que o outro lance maldições, faça uso das suas habilidades como prova e, como ela falou, como ajuste? Então a gente não pode sair julgando Deus sem antes analisar de uma forma bastante criteriosa o caso. Mas fato é que ela está viva, não é verdade, Simone? Nunca se esqueça, ela está viva. E naturalmente, em sonho, ela vai conversar com o papai, com a mamãe, com o titio, com a titia, com a mamãe. Alguém ela vai chegar e vai narrar sobre o assunto. Mas fica a nossa dica, não acreditem em todos os espíritos, mas verificar se os espíritos vêm de Deus. Então, pessoas que conheceram ela muito próxima vão, de fato, dizer, olha, não, ela veio, falou comigo e disse o porquê. Que aí é que vem a questão do livro dos espíritos. Nós temos meios para saber.
E tem a outra vertente, né, Simone? Falta de atenção, né? Sim, que seria o suicídio indireto, né? Na aula do espiritismo também nós temos essa definição de quando nós colocamos nossa vida em risco, por não ter atenção, por despreparo, desconhecimento, ou assim, nós, como a gente não liga mesmo para a nossa vida. Então, exemplo, né? Quando a gente dirige sem condições, nós estamos colocando nossa vida em risco, né? Quando nós atravessamos uma rua sem prestar atenção, quando a gente faz qualquer tipo de esporte muito radical, muito perigoso, que pode, né, correr o risco de vida. Então, tudo isso é levado em conta, né? Então, como nós sabemos, nós não conhecemos esta alma para dizer realmente o que aconteceu, como foi, mas nós temos essas hipóteses para poder refletir. E como nós estamos agindo? Será que eu não estou provocando um suicídio indireto quando eu fumo demais, quando eu bebo demais, né? Então, nós temos que nos reequilibrar, temos que nos conhecer para que nós reflitamos sobre isso, porque realmente é um caso a se pensar por que uma pessoa vai praticar um esporte radical desse sem ter o mínimo de preocupação. Então, outra coisa também é que eu ouvi de uma apresentadora de um jornal, ela comentando que nós temos que ser a nossa corda de segurança, né? Como ela não teve essa corda de segurança, mas nós temos que ter sempre a atenção. Quando a gente entra no carro, no aplicativo, será que o motorista tem condição de dirigir? Quando a gente sobe numa moto, né? Ou seja, todo o tempo que você está fazendo alguma coisa que pode levar ao risco iminente, né, do desencarne, você tem que prestar atenção na sua vida. Tome atitudes ou fala. Eu pensei, não, então ela naquele momento, ela deveria ter percebido que não estava amarrada em nenhuma corda e ter dado um alerta. Mas por que não fez isso? Né? A gente não sabe motivos, mas é um alerta para a gente mesmo sempre estar atento e nós mesmos nos preocuparmos com a nossa segurança física, porque nós podemos estar cometendo ou vir a cometer um suicídio indireto por falta de atenção, por negligência, enfim, vários fatores que a gente, digamos, ao longo da nossa vida, agimos no automático e não pensamos, não refletimos o suficiente no que nós estamos fazendo, né? Então, realmente é um grande alerta para todos nós. Veja lá, nós não estamos proibindo você que gosta de esportes radicais a parar com a coisa. Não. Até mesmo porque nós, seres humanos, adoramos ver até onde vai o limite do corpo humano. Se hoje nós temos a tecnologia que temos, é porque existem pessoas que elas põem à prova o limite do corpo humano. Isso é muito natural. Lei da evolução. O que nós só estamos chamando a atenção é para que tenha muito mais zelo para com o seu próprio corpo de carne. Então, continue fazendo seu esporte radical aí, você que gosta de até onde vai o seu limite, mas leve a sério também alguns conselhos que as pessoas dão, sabe? Ouvir as pessoas faz bem. Então, quando às vezes o papai, a mamãe, o vovô e a vovó, o tio, não vai hoje. Reflita quando ela está dizendo ou ele está dizendo não vai hoje. É para não ir. Então deixa para ir outro dia. Mas se for para ir, vá na paz de Deus, vá você como espírito imortal, fazendo o quê? O seu autoconhecimento. Bom, é um caso que nos deixa bastante reflexão no que diz respeito ao zelo próprio. E outro detalhe que voltamos a afirmar, nada de julgar a Deus. Somos imortais, por algum motivo aconteceu essa situação, teve que desencarnar dessa forma, não foi do lucro, foi numa tragédia, e todos nós aprendemos com a situação nesse momento. Sim, aprendemos e também, com certeza, vai ser uma situação que vai levar muitas pessoas a pensarem duas vezes, né? Antes de praticar aquele esporte, antes de praticar
ou qualquer outra coisa que possa levar realmente ao desencarne por falta de atenção, né? Como o Douglas comentou, não é que você deixe de praticar o que você gosta, não, é apenas você ter mais cuidado. A gente não atravessa a rua olhando por dois lados, então, por que eu vou atravessar olhando por celular? Não é mesmo? Então, eu tenho que ter um cuidado nesse momento. Se eu posso sofrer um atropelamento, então eu vou ter cuidado de atravessar com mais atenção. Então, o que nós estamos aqui alertando é justamente para isso, para que, principalmente os jovens, né, para que haja esse tipo de atenção, para que nós não desencarnemos de uma forma trágica, que vai trazer sofrimento, né, para nossos familiares, amigos, e depois as lamentações do mundo espiritual. Então vamos viver, vamos aprender, vamos amar a vida, aprendendo a conhecer, sabe por quê? Todos nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Falando em felicidade, aí vem ele, o palhaço Chantilly, toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Aqui não se morre de fome. Cai mamãe, Mas, compadre, ei, compadre, que é isso, compadre? Ô, compadre. Você quer morrer, O compadre tá distraído, né, compadre? Saindo aqui cantando a Rapaz, aparece eu já, compadre. foi, compadre? Ô, compadre, de repente estava lá em casa, Sim. aí me deu uma vontade de escrever, desenhar, pintar. E eu comecei a pegar um lápis, comecei a desenhar. Quando eu vi, eu não conseguia mais parar, minha mão já ia sozinha, compadre. Vinha um desenho na minha mente, Não ia ia mandar pintar. mais com a mão, não? Quando eu até comprei, eu já estava pensando, filho. Isso. Daqui a pouco eu vou pintar o nariz também. O que está Bem acontecendo? compadre, vai ficar mal meladeira, né, compadre? Mas olha, compadre, esse tipo de fenômeno, com certeza, você já viu lá seus desenhos? Eu já vi, ele fica bonito. Esse está escrito o nome do autor lá, Temunet, Delacroix, entendeu? São os grandes escritores. É, compadre, quando eu vi, na hora que escreveu a letra não era nem a minha. Pois é, compadre. Então, todo fenômeno está se verificando em você, compadre. Compadre, eu nem posso com esse É negócio. puramente única. E é, compadre. É chamado também pictorio. Psicopictografia. Eita, compadre. Psicopictografia. Fala comigo cá. Psico. É? Muito bem, compadre. Você é. Tá bom, compadre. Pois é, compadre. É figura mesmo única. Compadre, você também é carregado de mediunidade, né, Eu mano? não sei o que está acontecendo Eu não tenho comigo, nenhuma, compadre. não vejo, não enxergo, não sei. Primeiro eu vi, É. depois eu me vi. Vi. E agora eu tô desenhando sem querer. Vai selecionando aí, compadre. E a pessoa vai entender esses quadros. Entender, E você vai ajudar as instituições espíritas. Isso, compadre. Só que a assinatura não era minha, compadre. Não tem problema. Não tem problema. Que estava tentando era eu. Não, você é apenas um meio. Você é um médium. Eu falei de novo, compadre, eu sou mais alto de casa. Não é altura, não é unidade, é uma faculdade mediúnica. Ah, compadre, eu nem me Bom, explica as coisas. então tá ótimo. Você vai me mostrar. Tá tudo lá na parede de casa. Ei, compadre! Ei, mas ei, compadre! Legal! Quando rola o programa aí, vai dar uma voltinha, Não compadre? vai, compadre. Não! Vamos sair pra esse lado agora. Agulha, te mando já! Vamos brincar de o que é o que é? O que é o que é? Feito para andar, mas não sair do lugar. E no final vou dar a resposta. Ei, compadre Chiquinho,
Oi. Chegou a hora do clipe show. Isso, compadre. É o compadre Quixuco, né? O clipe show de hoje é lá no Arraiá. Lá no Arraiá? Isso. A gente pode ir pra lá agora? Podemos sim. Deve ter vingado. Isso. Olha essa musiquinha, olha lá. Isso. Nossa, é dica. Olha o clipe. Fogueira tá quentinha, brilha. Tum tum tá todo mundo a festejar. Tem milho verde, bolo de fubá e a sanfona toca tra lá 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 lá. Pula, gira, bate o pé no chão, dá um sorriso e segura a mão. Na quadrilha vamos todos brincar. Vem pro passinho, vem girar sem parar. E lá no Arraiá, quanta animação. Maçã do amor e paçoca também. Docinho, gostoso que faz bem. As bandeirinhas coloridas a enfeitar. E o céu estrelado só quer brilhar. Pula, gira, bate o pé no chão, dá um sorriso e segura a mão. No Arraiá, a alegria vai rolar. Pim, pom, sem parar de cantar. É lá no Arraiá, quanta animação. Papum, tum tum, que festa boa, meu irmão. É lá do Arraiá, vem se alegrar. Com os amiguinhos é só brincar. Viva a festa junina, viva o coração. Tum tum tá com amor e diversão. Lá 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 lá. Lá 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 lá. Lá 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 lá. Lá 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 lá. Vamos brincar de o que é o que é? Será que vocês acertaram? A resposta é a rua! Compadrezinho, hoje é despedida do nosso compadre Buscapé. Isso, compadre. Eu vou voltar lá pro meu interiorzinho, compadre. O senhor já entendeu tudo, já? Entendi, compadre. Mas, ó, o pessoal lá no interior quer também saber um pouquinho desse estudo do centro espírita aí. Vamos fazer o seguinte, eu tenho um terreninho lá, eu vou fazer um galpãozinho pra nós. Vocês vão lá pra qualquer pessoa. Isso, então eu vou começar a preparar lá. E de repente a gente pode até formar um centro, né? Montar um centro lá, né? Você já entendeu já? Tem muita coisa. Já pegou os livros? Isso, já tá tudo na minha maleta. Que bom, pai. Que bom você tá com a gente. Muito obrigado, tá bom? Que suco, meu amigão! Isso, Até a compadre! próxima, compadre. Tchau, compadre! Tchau, gente! Compadre, peraí. O palhaço chance de não foi lá? Foi lá no seu interior, compadre. Ah, foi. Se ele tiver acordado, manda ele voltar. Isso, sabe o que aconteceu? Ele começou a comer muito peixe e tava até agora. Ele tá no meio do pitiu. Tá embaixado. Tchau, gente! Tchau, compadre! Vem cá. Chumando já. Olha de fome! Você sabia que é comum a influência dos espíritos em nossos pensamentos? Quantas vezes já sentimos dificuldade de concentrar ideias otimistas ou sentimentos como angústias, medo, tristeza, sem uma razão aparente, uma indisposição inexplicável, pressentimentos de desastres imediatos? Ou quantas vezes já fizemos interpretações forçadas de fatos e atitudes dos outros? É bem provável que já vivenciamos algumas dessas situações, provenientes dos nossos próprios pensamentos ou como resultado de uma influência espiritual sutil.
Muitas vezes não percebemos que estamos sendo vítimas de influências espirituais negativas e achamos que determinado pensamento ou atitude são provenientes do nosso estado de espírito. É importante estarmos atentos para não abrirmos campo para este tipo de influência espiritual, pois essas companhias muitas vezes se unem a nós por diversas maneiras que nem imaginamos. Por isso, devemos vigiar os nossos pensamentos e atitudes, tomando cuidado até com o que falamos no dia a dia. Você quer ter boas companhias espirituais? Então experimente vibrar no bem, ter bons sentimentos, ter boas atitudes e vivenciar o que já tem de bom guardado em seu coração. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! Boa noite, Pai. Termino o dia e a voz entrega o meu cansaço. Obrigado por tudo e perdão. Obrigado pela esperança que hoje animou os meus passos, pela alegria que vi nos rostos das crianças. Obrigado pelos exemplos que recebi dos outros. Obrigado também pelo que me fez sofrer. Obrigado, porque naquele momento de desânimo lembrei-me de que vós sois meu Pai. Obrigado pela luz, pela noite, pela brisa compreensiva e carinhosa. Obrigado pela comida que pelo meu trabalho ajudei a conquistar, que foi servida na mesa da nossa família. Obrigado pela compreensão, pelo amor que encontrei nas pessoas de casa. Obrigado por tudo, Senhor. Assim seja.